Entrevista. São 8 horas mais 42 minutos, 8h42 agora. Nós recebemos nos estúdios aqui da Cruzeiro FM o vereador de Sorocaba, Roberto Freitas, vereador pelo PL. Neste giro, né, de entrevistas com os vereadores, prestando contas não ao jornalismo da Cruzeiro FM, mas prestando contas ao cidadão sorocabano. Vereador, bem-vindo, prazer imenso conversar com o senhor. Tudo bem com o senhor, vereador? Tudo bem, prazer é meu estar aqui na Cruzeiro FM junto com vocês, né? Cumprimentar aqui toda a bancada, Ricardo, Nicole, nosso Castor, essa nova contratação aí. Parabéns, Castor. Obrigado, vereador. Essa missão sua aí, seja muito feliz aqui na Cruzeiro, tenho certeza que será. E o Douglas Vale, enfim, todos, né, que acompanham a Cruzeiro, essa rádio que tem levado informação para a nossa cidade e região. Roberto Freitas, vou começar já a trazer para a gente começar esse bate-papo, porque hoje nós temos uma votação importante na Câmara dos Vereadores aqui em Sorocaba. Assunto único, que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Traz aí um orçamento estimado de 6 bilhões de reais para a cidade de Sorocaba. Primeiro, ouvir as suas impressões em relação a esta LOA, a esta votação e, obviamente, trazer também como é que você, principalmente, pretende trabalhar para fiscalizar a utilização desse dinheiro, de toda esta verba que vai ser votada daqui a pouquinho na Câmara Municipal. Douglas, o orçamento, né, para aqueles que nos escutam, é muito importante essas diretrizes orçamentárias que nós temos, né? Nós temos o PPA, nós temos a LOA, nós temos o LDO. Para você que está nos ouvindo, é como se o pai, né, de casa, o chefe da família, ele começasse o ano, vamos pegar ali o finalzinho do ano, dia 31 de dezembro, a gente faz aquela análise da nossa vida, né? Como que foi a nossa vida no ano que está se findando e como a gente quer para o ano seguinte. E ele parasse ali para fazer o planejamento do ano. O quanto que ele recebe de salário, o quanto que ele vai ter naquele ano, quais são as despesas que ele vai ter com educação com o filho, quais são as despesas, não dá para saber meio da saúde, mas ele coloca ali um plano de saúde que ele tem que pagar, os custos que ele tem que ter. A parte de recreação, se sobrar, né, Castor? Às vezes sobra um pouquinho, você vai implementar a qualidade de vida por meio de uma viagem. Isso daí é o orçamento, né? Claro que o brasileiro não tem esse hábito de fazer esse planejamento anual, mas o poder público ele tem essa obrigação. Graças a Deus, nós temos essa obrigatoriedade, senão as prefeituras estavam falidas, né? Então, o poder público ele é obrigado a apresentar o quanto vai receber por meio de impostos, que é cobrado, e bem cobrado, isso o poder público sabe fazer bem, e o quanto ele vai gastar, né? E a prefeitura apresentou agora uma estimativa de 6 bilhões. Nossa cidade é gigante, 6 bilhões, poucas cidades do Brasil têm um orçamento tão grande, né, como esse. E verificar aquilo que ele gostaria de fazer, se vai fechar ou não. É isso que a prefeitura enviou para a Câmara Municipal, é competência da prefeitura fazer essa análise, cada secretaria faz a apresentação daquilo que gostaria. Eu fui secretário municipal, né, e a gente sentava ali alguns dias para definir o que a gente ia executar no ano seguinte. Esse é o projeto que a gente vai votar hoje. Aquilo que a prefeitura tem como meta, né, desenvolvimento de projetos efetivamente, e qual dinheiro que ela vai gastar com cada ação. Né? E dentro do orçamento que foi apresentado, para mim não tem muita novidade. Assim, eu dei uma lida, estudamos o orçamento, né, acompanhei as audiências públicas e eu não vi assim, nada de extraordinário, né? A prefeitura, por exemplo, atacando uma área que hoje é muito complicada, que é a área da saúde. É inevitável, né, a gente falar que o grande problema da administração atual é a questão da saúde. Estamos no quarto secretário, a população está lá, a fila da saúde, né, alta, e o prefeito tem essa missão, ele tem que resolver isso, né? Acredito que ele durma e acorde todos os dias pensando nisso. Mas eu não vi, por exemplo, crescimento substancial na área da saúde. Nós temos investimentos, né, em porcentagem da arrecadação, mantém-se praticamente o mesmo investimento desde que ele assumiu. É maior do que aquilo que a Constituição obriga o município a investir, que é 15%. Né? Hoje, Sorocaba, ele investe mais do que isso.
mas não houve aumento considerável em relação ao primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. O que me deixa duas perguntas, né? Eu faço essa pergunta e fiz para a secretária. Primeiro, tá bom? Né? Se tá bom, tá mantendo aquilo que continuou no ano passado. E se não tá bom, então não é questão orçamentária, é questão de gestão. Né? Uma coisa é você ter dinheiro para fazer, outra coisa é você ter competência para fazer com aquilo que você tem. Né? E parece-me que está mais na questão de gestão, né? Porque o dinheiro é o mesmo, não se tira de outra pasta, porque é simples. Se eu estou com um problema numa área da saúde, eu tenho que atacar essa área, eu aumento os recursos, eu tenho que colocar mais dinheiro. Inevitavelmente, eu vou tirar de alguma... A prefeitura não é uma máquina de fazer dinheiro. Não tem uma máquina lá, fica rodando dinheiro. É um orçamento, como eu comentei, como da minha casa. Eu vou ter que tirar de algum lugar. E não houve isso, tá? O investimento da saúde continua o mesmo. Talvez estejam apostando, né, em fonte 5, que é a arrecadação por meio de emenda parlamentar, por meio de repasse do governo federal, do governo estadual, né, que isso pode ou não pode acontecer, não é nada certo, mas com o novo secretário a gente acredita que a forma de administrar na área da saúde seja mudada. E aí eu falo de outras áreas também, por exemplo, uma área que é muito atacada na Câmara Municipal é a área de esportes, né? Se fala muito de esporte, que é a saúde preventiva, né? Quando a gente fala de esporte, a gente está atacando diretamente, falando sobre a educação preventiva. Também não houve grandes modificações na área de esporte, né? A área de esporte continua com investimento baixo, grande demanda. Sorocaba é uma cidade que respira esporte. Vocês têm aqui, né, uma atuação muito, muito forte na área de esporte. A gente recebe na Câmara Municipal diversas equipes, diversos atletas. Nós temos hoje equipes que representam o Sorocaba assim, no âmbito nacional, futsal, nós temos o vôlei, nós temos handebol, nós temos o basquete, o LSB, né, do Rinaldi. Enfim, né, fora artes marciais, assim, temos grandes campeões aqui de Sorocaba, mas nós não vemos um investimento assim, também tão grande na área do esporte como nós gostaríamos. Falam-se, né, que o município, para investir no esporte, só fala que o município investe em esporte quando ele investe pelo menos 2%, né, do orçamento. E a gente tem metade disso. Né? Então estamos muito longe ainda também do investimento na área do esporte. E aqui, só para encerrar essa parte, eu me preocupei, eu participei da audiência pública, uma área, para mim, que foi uma grande promessa do governo, da prefeitura, que é o tratamento do autismo, né, de pessoas com deficiência. Criou-se uma secretaria, mas o investimento também muito pequeno, muito baixo, 3 milhões, acho que 200 da secretaria que cuida disso, apesar do secretário, né, tá correndo, tá buscando recurso, está tentando fazer com aquilo que tem, passou-se um ano sem recurso, mas também que é uma secretaria que depende muito de outras secretarias, que é a Secretaria de Saúde, que é a Secretaria de Cidadania, né? Então, você fica ali no meio de duas grandes secretarias com o chapéu na mão. Me preocupa, e eu falei isso para o secretário, né? Me preocupa ficar fazendo essa interlocução com duas secretarias grandes, e eu conheço, prefeitura é um silo, né? A gente separa as pastas, tem educação, tem saúde, tem, né, assistência social, você tem Secretaria da Mulher agora, você tem segurança pública, por questões estratégicas de você focar nessa área, cada um focar na sua área, mas ao final, essas pastas elas têm que se unir com um único objetivo, que é prestar um bom serviço para a população e uma qualidade de vida para a população, né? Agora, mas o que a gente vê na prática, às vezes uma secretaria não conversa com a outra. Isso daí é o que acontece nas prefeituras, e aqui eu tenho certeza que também acontece. Agora, Roberto, você traz uma informação importante, que é a prefeitura, as secretarias passando o chapéu, buscando recursos e tudo mais. Ontem nós tivemos o deputado estadual Vitão do Cachorrão, e ele disse, e aí foi até manchete, inclusive, hoje, do nosso jornal da Cruzeiro, e material que está publicado no portal cruzeirofm.com.br. O deputado disse que Sorocaba perdeu cerca de 4 milhões de reais em verbas por não cumprir prazos. E aí o deputado fez críticas importantes relacionadas
à administração por conta de emendas parlamentares que acabam sendo perdidas. E você traz a informação de que a prefeitura acaba tendo que passar o chapéu muitas vezes, buscando arrecadação de outras formas. Como é que dá para equalizar essa situação? Porque a verba, pelo que a gente entende, por emendas elas estão chegando, mas acaba se perdendo porque está faltando, de repente, até tema da nossa enquete do dia hoje, aqui no Jornal da Cruzeiro. Se é falta de atenção, se é uma falta de interesse, ou então rixas políticas que podem estar motivando essa perda nos prazos, principalmente, dessas emendas parlamentares. Olha, essa informação nos preocupa, né? Só uma informação que a gente escuta. Hoje existe uma secretaria que cuida das emendas parlamentares, que é o CAD. Né? Eu conheço esse pessoal, né? Assim, minha impressão que eu tenho é um pessoal qualificado para trabalhar. Eu não consigo defender o governo também, nem acusar de que existe perda de emenda. Mas vou falar de causa própria, né? O deputado Jefferson, o deputado Carlos César têm mandado emendas para o município de Sorocaba há anos. É um dos deputados que mais investem na área de saúde, deputado na área de esporte também. Temos agora o ginásio sendo reformado com uma emenda do deputado Jefferson. Nós temos recurso no Parque São Bento de 1 milhão do deputado Jefferson, investimento de 1 milhão do Carlos César, também na Zona Norte, enfim, fora da área da saúde. Muitas vezes, Douglas, o problema da emenda é questão burocrática, tá? É que você coloca uma emenda para uma determinada ação e por questões burocráticas e legais não se consegue aplicar aquela emenda para o desenvolvimento do projeto. Mas é muito triste se realmente for comprovado, acho que isso tem que ser levado até como improbidade administrativa. Você tem dinheiro no caixa, né, e você não consegue aplicar esse dinheiro para o desenvolvimento de uma ação, isso tem que ser analisado com muito rigor, porque é dinheiro público e a cidade de Sorocaba que perde, a população que perde. Eu vou dar um exemplo, né? O governo do estado muitas vezes manda para a construção de areninhas, aquelas quadras de grama sintética. Meu amigo, para você colocar e enquadrar o projeto dentro disso, envolve uma série de documentos que muitas vezes, né, por questão de prazo, não se consegue cumprir. Né? Às vezes o deputado, às vezes o vereador, quem vai colocar emenda quer aquilo em determinada área que ali não pode. Né? E aí é questão legal, mas ele insiste em querer colocar ali. E às vezes se perde por conta disso. Fica uma enrolação, né, de não definição do que realmente precisa ser feito e perde esse recurso. Mas, se o Vitão comentou aqui, eu vou fazer até um requerimento para a prefeitura verificar o quanto a prefeitura tem perdido, porque ela precisa disso. E aí eu vou estar do outro lado. Eu trabalhei com o senador Marcos Pontes, a gente tinha um combinado no gabinete. Se a gente destina um recurso, né, para algum município, o município não consegue implementar, né, fazer aquilo chegar aonde precisa, a gente não dá mais. Né? Simples. Né? O deputado, o senador, ele fala, pô, vou mandar para Sorocaba não consegue executar. Né? Então isso é muito ruim. Acredito que Sorocaba seja uma cidade que tenha profissionais muito bem capacitados para cuidar disso e tem que ter uma atenção, porque vai precisar desse recurso. Fonte 5, dentro desse orçamento, né, e se eu não estou nem falando das promessas, tá, de campanha, porque se a gente colocar as promessas de campanha que o prefeito faz para se eleger e a gente colocar efetivamente do seu cumprimento, assim, é desastroso, né? A gente não está nem falando que é promessa, né? É compromisso. Se eu chego aqui na rádio e falo que no meu governo eu vou executar isso, vou trazer 14 mil casas, eu vou construir o novo hospital municipal, a nova policlínica, a nova rodoviária, né, a marginal direita, isso é compromisso do candidato. Né? Ele não pode se compromissar com algo que ele não consiga executar, principalmente a atual administração. Eu não estou falando de uma administração da eleição 2020, né, que ele não fazia parte do governo, não, foram 4 anos, agora eu sei exatamente onde eu estou sentando, eu sei exatamente quanto tem de dinheiro, eu sei exatamente o que eu posso fazer. E nisso a gente tem que cobrar. E eu tenho cobrado muito essa parte de promessa e não cumprimento. Tá? Então, para cumprir as promessas de moradia, de saúde, de educação, a gente precisa desse recurso e esse recurso precisa ser muito bem cuidado, tá, Castor? Mas, vereador, o senhor falou aí a respeito de fonte 5, tá? De emenda parlamentar, de vinda. Está sendo votado um orçamento de 6 bilhões e 19 milhões de reais.
Não é qualquer coisinha, não é dinheiro de gaveta. Nós estamos falando de 6 bi. E aí a minha pergunta é, se o senhor está falando de uma expectativa de fonte 5, ano que vem é ano eleitoral. Nem essa emenda pode entrar. Eles não podem nem destinar essa emenda por ser questão eleitoral. Quer dizer... Tem que ser tudo esse ano. Tem que ser tudo esse ano. Então a expectativa, pelo que o senhor analisou do orçamento para o ano que vem, não tendo orçamento de saúde, que o senhor falou, não, foi palavra do senhor, não tem grandes expectativas. Como é que vai esperar de fonte 5? A gente está falando, né, de um orçamento das... Vale destacar isso, tá? Preste atenção. Se o município ele tem a obrigação de investir 15% na área da saúde. Sorocaba investe quase 30%. Né? A gente está falando de 26%, 27% do orçamento na área da saúde. Então, é muito dinheiro. Voltando ao meu raciocínio, se não houve aumento substancial na porcentagem de investimento na área da saúde, nós não vamos ter grandes novidades, tá, Castor? Então, assim, Inclusive a secretária disse, no depoimento e lá na audiência pública, que não é feita licitação há um ano para remédio. Exatamente. Né? Então, a gente tem um problema, né, aí na cara que não tem como esconder, não tem como... o cobertor, você cobriu a cabeça, vai descobrir o pé. Né? E aí, eu volto a falar, ou não é problema financeiro, ou é problema de gestão. Então, eu troco o secretário porque é problema de gestão. Então, essa é a minha dúvida que eu tenho, né, e que a gente está cobrando. Então, se não foi colocado recurso suficiente na área da saúde para que a situação atual mude, né, a gente precisa entender qual da onde a prefeitura vai tirar a mágica para fazer a saúde da nossa cidade de Sorocaba funcionar. Saúde é o principal desafio que a gente tem. Só corrigindo aqui, né? A prefeitura tem investimento em média na área da saúde de 21%. Se a gente pegar 2026, 20%, 21% em 2025, 19% investido do total arrecadado em 2024, 2023 houve um investimento aí de 18%. Então, assim, não estamos falando de aumento. Eu gostaria de ver a área da saúde com uns quase 30%, mesmo que alguma área tenha que sofrer, porque administrar é tomar decisão. Para eu poder investir numa área, eu tenho que tirar de outra. É assim, tem vereador que acha que a prefeitura tem que fazer tudo, mas não fala de onde vem o recurso. Né? Mas, como você comentou, é um município de 6 bilhões. Né? É um município, talvez não, é um dos mais ricos, dos 20 mais ricos do Brasil. Né? E nós precisamos efetivamente resolver esse problema sério. O senhor citou a área da saúde, o senhor tem visitado o CAPS, tem reclamado de problema também, né, vereador? Muito, né? CAPS, a gente precisa de muitos CAPS. Eu tenho demanda quase todos os dias de internação de drogadito, pessoas que precisam passar no CAPS, serviço essencial para a população na ponta. Mas o que a gente não pode, e até abrir meu vídeo falando, né, o poder público, se ele não atrapalha, ele já ajuda. O que o município não pode fazer é atrapalhar. Né? E isso o CAPS às vezes traz para a população que mora ao redor. Se instala-se um CAPS numa região onde há pessoas morando ali, né, residências, famílias, aquele CAPS atrai muitos moradores de rua, aquele CAPS atrai muitos drogaditos que ficam ali. O problema é que eles não são atendidos e vão embora, eles acabam habitando ali. Imagine você que tem uma filha, né, adolescente, criança, e você tem do lado Cracolândia ali praticamente, né, um puxadinho ali de moradia ali, pessoas que moram na calçada. E eu tenho acompanhado a situação triste que está, muitas vezes, dos comerciantes. Né? Jardim Paulistano, por exemplo, é uma região que tem uma rua cheia de clínicas, estética, de salão de beleza, de padrão médio alto. E no meio tem um CAPS. Sabe o que os comerciantes estão fazendo? Achando outro ponto, querendo sair de lá, né? Porque o cliente já não quer mais ir. Porque o cliente chega lá, ele é abordado, o cliente chega lá, e eu vou até usar uma expressão aqui, a última pessoa que eu atendi tomou uma catarrada na cara de um morador de rua. Né? Foi ali, dá dinheiro, não dá, que você quer... Né? Imagine isso. Você sair da sua casa e é agredido. Aí você chega, o comerciante vai abrir sua loja, tem lá 5 pessoas na frente da loja dormindo, né? 7 horas da manhã, e você tem que tirar
as pessoas dali, lavar, colocar produto forte, porque o cheiro que está ali é forte. Então, se você tiver um pouco de empatia com o empreendedor que já sofre todo dia, né, essa missão que ele tem de empreender, de ter o seu negócio aberto, né, de fazer funcionar, e aí ele encontra esse tipo de problema, em razão de uma ferramenta que funciona, não é fácil resolver um problema desse, viu, Castor? Para onde a gente manda? A gente vê o SOS, a gente discutiu isso. Tem o SOS funcionando. Os moradores ali da região que fica o SOS estão desesperados. Aí vamos transferir o SOS lá perto para a Marginal, perto da saída de Sorocaba para Votorantim, onde era o NAS. Aí aquela população também entra, vai na Câmara Municipal, faz reivindicação, porque sabe do grande problema. O poder público ele tem essa função, né, de querer gerenciar esse tipo de problema, mas tem que ter planejamento. Eu não posso colocar um CAPS num local onde eu prejudique a população. E aqui, só para você entender como é importante o planejamento da prefeitura, a rodoviária. Né? A rodoviária, quanto tempo a gente está sonhando com a rodoviária? Muito tempo. Essa rodoviária nossa já passou, né, a hora de a gente revitalizar. Mas assim, e aí você tem que dar o crédito para o governo municipal, que constrói, que traz dinheiro para construir uma nova rodoviária, mas eu não concordo a rodoviária ser lá na Raposo Tavares, perto da Arena. Se uma pessoa sair da Zona Norte e ir para a rodoviária, ela já chegou em São Paulo. O tempo que ela gasta da Zona Norte para a rodoviária, ela já chegou em São Paulo. É o tempo que ela gastaria para ir para São Paulo. E aí, com a vinda do trem para Sorocaba, que é o projeto que vai acontecer, governo do estado, intercidades, a gente descobre que o modal vai ser ali em Brigadeiro Tobias. Então, olha a falta, né, de sincronismo e de planejamento. Então, o poder público ele precisa estar muito atento a isso, porque no final é a população que paga caro. Quero agradecer ao vereador Roberto Freitas, que está hoje com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. Até porque o vereador tem sessão na Câmara, está começando, 9 horas mais 4 minutos, e o presidente do Legislativo não gosta de atrasar a sessão. Então, agradecendo mais uma vez, vereador, microfones sempre abertos para a gente falar um pouco mais sobre a cidade de Sorocaba, sobre projetos e falar também sobre o papel do vereador, que é essa fiscalização realmente, como o senhor tem feito, como outros vereadores têm feito na Câmara Municipal de Sorocaba. Eu que agradeço a Cruzeiro, né, sempre à disposição. Hoje estaremos votando o orçamento, né, dando esse voto de confiança para o governo municipal, mas fiscalizando. A nossa torcida é que a prefeitura consiga executar todos os projetos. Todos os secretários ali têm uma missão muito grande nas mãos, que é dar para a população uma qualidade de vida melhor. Esperamos que esse orçamento traga isso. Mas pontuo e coloco uma vírgula. Tenho uma preocupação em 2 secretarias, Secretaria da Saúde e Secretaria do Autismo, né, que são secretarias, no meu ver, precisam dar resposta urgentes para a prefeitura e dentro desse orçamento, 3 milhões para a Secretaria do Autismo, né, o Vinícius Arte, meu amigo, conheço, está fazendo um trabalho que pode lá, um belo trabalho junto com a sua equipe, mas com 3 milhões, meu amigo, não dá para fazer muita coisa. Tá certo, vereador Roberto Freitas com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro nesta terça-feira.